Oi, eu sou a Camila e hoje eu vou te ensinar como tecer essa blusa aqui que eu tô vestindo. Logo em seguida eu deixo um vídeo em que eu mostro ela por inteiro e também tento mostrar direitinho qual é o tom. Por conta da minha iluminação aqui pode ficar um pouco destoante. Eu dependo da luz do dia para gravar, então você vai ver que em alguns momentos o vídeo aparece mais claro e em outros mais escuro, mas é por conta disso. Eu vou tentar deixar no próximo vídeo bem explicadinho e depois você pode entender essa variação. Eu utilizei o fio Cosmos da Círculo Produto, é um fio bem bonito, ele tem esse brilho, um leve brilho que parece um brilho acetinado, assim, deixa a peça muito bonita. E eu utilizei 8 novelos e sobrou mais ou menos isso aqui, então 7,5 mais ou menos. Agulha eu utilizei 2,5 e também a 3. Ao longo do tutorial eu explico porque em alguns momentos eu utilizo a 2,5 e em outros a 3. Acredito que você possa substituir também o fio pelo fio o Charme da Círculo, que vai dar mais ou menos o mesmo tamanho. Sobre o tamanho, então, quando eu comecei a planejar e a tecer essa peça foi há 1 ano e meio atrás. E naquela época eu não estava grávida, então eu tinha alguns quilos a menos. A ideia era que a modelagem ficasse mais soltinha. Acabou que ficou agora um pouco mais justo, mas ela serve um M e talvez um G, mas mais justinho daí. Mais informações, eu acho que seria isso. Mais informações eu posso deixar ali na descrição do vídeo ou até nos comentários. Se você tiver dúvidas, sugestões, escreva que eu posso te responder. E se você gostou, se te agregou, né, de alguma forma esse vídeo, eu peço que deixe um gostei aí para eu saber. Então logo em seguida o vídeo mostrando a blusa por inteiro e depois então vamos ao tutorial. Oi, eu tô aqui tentando filmar o tom da blusa e tá bem difícil porque como eu não tenho uma iluminação artificial que eu possa controlar, conforme eu me mexo, muda o tom da blusa. Mas acho que eu tô paradinha bem... agora dá pra ver bem como que é. A cor é essa aqui, da linha. E vocês vão ver que conforme eu me movimento, muda a cor dela, mas a cor é essa. Então eu vou ir para trás agora para vocês verem direitinho. Já aproveitar aqui para mostrar o detalhe da manga, tá? Aqui, ó, destoa um pouquinho, mas o modelo da blusa é esse aqui, então. Não consigo aparecer também. A youtuber aqui é novinha ainda, não aprendeu as manhas. Se vocês tiverem umas dicas, inclusive, para me dar, eu agradeço. Só gostaria de mostrar, então, como é que ficou a blusa. Esse é o tom certinho que tá aparecendo. É claro que conforme o seu dispositivo pode mudar também, mas acho que isso é relevante. Nas fotos quero deixar editado bem direitinho para vocês ver bem qual o tom. Então eu vou começar a parte da frente fazendo 76 correntinhas. Tô fazendo com a agulha número 3 e não com a 2,5 para ficar um pouco mais frouxinho, para o ponto ficar mais assentado quando eu fizer a próxima carreira. Então eu vou seguir aqui, quando eu acabar as 76 correntinhas eu volto. Então eu finalizei a primeira carreira de correntinhas e agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base.
Aqui na primeira correntinha, que foi a última, vai ser meu primeiro ponto alto, eu vou fazer mais 2 correntinhas e vai equivaler ao primeiro ponto alto. Na quarta correntinha, então agora, contando daqui pra cá, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou seguir na próxima correntinha mais um ponto alto, na outra correntinha outro ponto alto, e assim eu vou até eu ter o total de 76 pontos altos. Lembrando que o primeiro eu conto esse com as 3 correntinhas. Quando eu acabar, eu volto aqui para continuar. Bem, agora eu finalizei a primeira carreira e eu vou iniciar a próxima. Então, tô com um total de 76 pontos altos e eu vou virar o trabalho. E já aqui, desse lado, é o mesmo lado que eu comecei, no primeiro ponto eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto. Esse aumento é só aqui no primeiro ponto, que é porque eu vou começar a trabalhar a cava da blusa. Então, agora eu vou seguir por toda a carreira, colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base e vou até o fim. Quando eu terminar essa carreira, eu volto aqui. Não gravou? Finalizei a segunda carreira, estou com um total de 77 pontos, porque, lembrando, eu fiz um aumento aqui no primeiro ponto da segunda carreira. E agora eu vou para a terceira carreira, então eu vou virar meu trabalho e vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto de base. E nessa ponta aqui eu não tenho aumentos. Essa ponta é a parte de baixo da blusa, ela vai ser reta. E na outra ponta, eu sempre vou ter aumentos, porque eu tô trabalhando a parte da cava. Então, vai ser, novamente, na terceira carreira, um ponto alto em cima de cada ponto da carreira de base. Eu iniciei, então, a primeira carreira com 76 pontos, a segunda com 77, e a terceira agora, no final, eu vou ter 78. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando chegar aqui no final, que é a parte da cava, eu posso marcar por conta do fio aqui que eu deixei sobrando no início. Quando chegar aqui no final, no último ponto, em cima dele, eu vou fazer 2 pontos altos, que vai equivaler ao aumento e vai fazendo a subida pro desenho da cava. Finalizei a terceira carreira, então, e como eu comentei anteriormente, eu tô com 78 pontos na agulha. Aqui, no último ponto, eu fiz um aumento, então, eu fiz 2 pontos no último ponto da carreira de base. Tô desse lado aqui, do lado que eu comecei. Então, quando eu for virar o trabalho agora para iniciar a quarta carreira, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer
3 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto, que é o meu aumento. Então, na quarta carreira, agora eu vou ficar com 79 pontos ao total. Vou continuar fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Então, agora, até a sexta carreira, eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou terminar a quarta, aqui no final não tem aumento, porque essa é a parte de baixo da minha blusa. Quando eu retornar na quinta carreira aqui em cima, também não haverá aumentos. Vai ter aumento na quinta carreira, aqui no finalzinho, né? Desse lado. Na sexta carreira, vai ser similar a essa que eu tô fazendo aqui. Eu vou ter um aumento aqui, no primeiro ponto, e vou trabalhar até o final da sexta carreira. Agora, eu vou fazer isso, e quando eu terminar a sexta carreira, eu vou voltar eu vou voltar aqui com vocês, porque aí eu termino essa voltinha aqui da cava e começo, então, a tecer de forma diferente e vou mostrar o passo a passo para vocês. Bem, eu finalizei a sexta carreira, como havia comentado, e aqui vocês podem notar que eu cortei o fio. Porque eu vou precisar fazer aumentos, e infelizmente eu comecei a fazer os aumentos aqui da cava do lado errado. Se vocês querem continuar fazendo do mesmo lado que eu fiz, vai ter que cortar o fio. Caso você não queira cortar o fio, é só você não começar desse lado, os aumentos do lado onde ficou o fio. Então, aqui no final da primeira carreira, pode ser feito os aumentos desse lado, então não vai ter esse problema. Mas, de qualquer forma, eu não quis desmanchar, então, eu vou virar o trabalho, e aqui onde eu tenho os aumentos, eu vou inserir o meu fio aqui no último ponto, que no meu caso são 3 correntinhas, e eu vou fazer um ponto baixíssimo, e agora vou fazer 30 correntinhas, que é para subir a cava. Quando tiver as 30 correntinhas, eu volto aqui. Feitas 30 correntinhas, eu vou adicionar mais 2, que juntamente com essa última aqui que eu tinha feito, vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. E eu vou virar, então, agora contando 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou fazer pontos altos. E eu vou continuar fazendo dessa forma, um ponto alto em cima de cada uma dessas correntinhas. Quando chegar lá no final, preenchendo todas, eu volto aqui com o vídeo. Então, eu fiz os 30 pontos altos, cheguei aqui bem no cantinho, onde eu inseri o fio para fazer as correntinhas. Então, nesse primeiro ponto aqui, que é onde tenho as 3 correntinhas, eu vou inserir e vou fazer um ponto alto. E assim eu vou seguir novamente conforme eu vinha fazendo. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E lá no final da carreira, então, quando chegar lá, eu volto com vocês. Finalizei, então, a 7ª carreira, e aí vou mostrar aqui como é que ficou. Aqui foi, então, a parte onde eu fiz as 30 correntinhas e os 30 pontos altos.
Aqui onde tem o fio, eu puxei um pouquinho pra cá pra não atrapalhar. Então, ficou dessa forma aqui. Quando eu fizer a próxima carreira, ele já vai juntar mais aqui, não vai ficar esse buraquinho. Depois, quando trabalharmos também o acabamento e a manga, vai ficar mais assentado. Então, novamente, eu tô na parte final, na parte de baixo da blusa. Eu vou virar aqui e vou fazer uma carreira de pontos altos. Então, sobre todo o trabalho aqui, e aqui no fundo, no último ponto, eu vou fazer um aumento, mas aí eu volto e mostro pra vocês quando chegar a hora, tá? Então, subo 3 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Estou aqui no último ponto da 8ª carreira, então, quando eu disse que eu vou fazer um aumento. Então, já fiz um ponto no último ponto alto aqui, que são as 3 correntinhas, na verdade, e vou fazer mais um ponto no mesmo espaço. Opa! De novo. Vou fazer mais um ponto nesse último espaço aqui, no ponto de carreira de base. E então, agora, sempre que eu chegar nessa ponta aqui, que é o ombro, eu vou fazer um aumento. Então, eu já tenho uma carreira com aumento e eu vou ter mais 3 carreiras com aumento. Eu viro meu trabalho, como aqui mesmo é onde eu vou fazer o aumento, então eu vou fazer 3 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E nesse primeiro espaço aqui, vou fazer um ponto alto. Então, no primeiro ponto da carreira de base, eu tenho 2 pontos altos. E eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Vai ser assim por toda a carreira. Então, eu já tenho 2 carreiras com aumento e eu vou fazer mais 2. Quando eu finalizar essas 2, eu volto aqui. 2 contando com essa, então 3, ainda vou fazer 3 carreiras. No total, são 4 carreiras com aumento. Esses aumentos aqui são pro recorte do ombro. Depois vai ficar mais visível, vou dar para notar direitinho a importância delas para o recorte da peça. Finalizei a 4ª carreira com aumentos. Essa aqui, parte onde eu tô, é a parte de baixo da blusa, então tá reto, não dá pra ver, mas se eu puxar aqui na outra ponta, vai dar pra ver que vai subindo aqui o desenho do molde do ombro da blusa. Então, agora, eu vou virar o trabalho, novamente fazer 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto, e depois eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu vou seguindo, fazendo dessa forma, e vou fazer 5 carreiras de pontos altos. Quando eu terminar as 5 carreiras de pontos altos, eu vou começar, então, o desenho aqui do outro lado. Vou começar o decote, então, vamos ter diminuições para conseguir aqui assim, e descendo e fazer o decote da blusa. Terminadas 5 carreiras retas,
eu vou iniciar o decote. Então, agora eu vou virar meu trabalho e eu vou fazer agora, em cima de cada ponto alto, um ponto baixíssimo. Eu começo aqui a partir do segundo ponto e vou fazendo dessa forma. Aqui eu tô no terceiro ponto, quarto, quinto, eu vou caminhar até o ponto 28. Então, eu vou lá até o 28º ponto, quando eu retorno aqui. Fiz os 28 pontos baixíssimos, quer dizer, aqui no primeiro eu não fiz mas eu caminhei por 28 pontos. É importante você tentar não deixar a linha muito tensa ao fazer isso, para não ficar o trabalho repuxado. Então, se você tiver a tendência a ter um ponto mais apertado, eu sugiro até que você use uma agulha maior do que você tá utilizando para fazer isso. Para dar... Depois a gente vai fazer o acabamento, mas mesmo assim. Então, agora no 29º ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu puxo as duas laçadinhas e tiro todos juntos. Para que vá ficando mais no formatinho mais arredondado. E agora, eu vou seguir durante toda a carreira, até o final aqui, com pontos altos, da mesma forma como eu tava fazendo anteriormente. Então, ponto alto sobre ponto alto. Finalizei, então, toda a carreira de pontos altos. Eu tô aqui na parte de baixo da minha blusa. Então, aqui sempre vai ser reto. A gente vai virar e vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto novamente. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui na parte do decote. Quando faltar uns 2 pontinhos aqui para terminar, eu volto para mostrar como que eu vou fazer. Cheguei aqui no finalzinho, né, na parte do decote, e note que aqui eu tenho o meu penúltimo ponto alto, o último ponto alto e o meio ponto alto que eu fiz aqui. Esse ponto, o meio, eu já não vou mais contar. É como se eu finalizei aqui. Então, e esse último ponto alto, eu quero transformar ele num meio ponto alto. Então, eu vou fazer como? No próximo, eu vou fazer um ponto alto normal, que é o meu penúltimo ponto. E nesse último ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, pego as duas laçadinhas e tiro todas juntas. E agora, eu vou virar meu trabalho e continuar a fazer as diminuições, as reduções. Então, esse ponto aqui, que eu tô, que é o meu primeiro agora, é o meio ponto alto. Então, eu não quero mais contar ele. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ou melhor, posso até fazer uma correntinha que facilita, uma correntinha, e aqui no meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. E agora, eu sigo fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Dessa forma, assim, eu vou fazendo com que o decote fique com um corte, se pode se dizer assim, no crochê, mais suave, mais delicado. Isso vai acontecer durante 7 carreiras. Então, agora eu já tô na terceira. Eu comecei aqui minha primeira, segunda, terceira. Quando eu voltar com a 4ª carreira, eu vou fazer isso que eu fiz aqui,
Na quinta, eu vou fazer semelhante à terceira. E na sétima, semelhante à terceira e à quinta novamente. E aí, quando eu fizer no total de 7 carreiras aqui com reduções, então, lembrando, eu tô na terceira, eu volto aqui, porque aí vão começar os aumentos para fazer, então, aqui tá a descida do meu decote, e depois a gente vai fazer a subida. Eu finalizei a 7ª carreira aqui, que é, né, na parte de baixo da minha blusa, e eu já virei o trabalho e comecei a fazer a próxima carreira, que agora vai ser a primeira da outra parte do decote. Então, eu não gravei aqui porque eu fiz ponto alto em cima de ponto alto por toda a carreira. E aí, agora, quando chega aqui no finalzinho, eu vou mostrar como é que eu faço pra gente começar a subir o desenho do decote. Então, aqui eu tenho o penúltimo ponto alto, o último ponto alto e aquele meio ponto alto. Até agora, a gente deixava o meio ponto alto de fora e não fazia nenhum ponto sobre ele. Isso vai mudar. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima do meu penúltimo ponto alto da carreira de base, outro ponto alto aqui em cima do último ponto alto da carreira de base, e agora, em cima do meu meio ponto baixo, eu vou ter que fazer aumento. Então, eu vou fazer em cima desse ponto, um ponto alto e no mesmo espaço aqui, um meio ponto baixo, para que fique semelhante ao que acontecia aqui. Note que aqui já dá pra ver que vai ficar um Vzinho, aqui é bem no meio do decote. Nós vamos seguir fazendo esses aumentos aqui na parte do decote por 7 carreiras também. Então, a primeira carreira já tá finalizada. Eu vou virar e vou mostrar, então, como é que eu vou fazer as carreiras pares. Então, as carreiras ímpares, quando chegar aqui a 3, a 5 e a 7, vai ser dessa forma que eu mostrei. E agora, eu vou mostrar, então, como é que eu vou fazer as carreiras pares. Então, quando eu virar aqui. Então, eu tô em cima do meu meio ponto alto, e bem aqui mesmo, eu vou deixar a laçadinha um pouquinho mais frouxa para facilitar, e em cima dele eu vou fazer meio ponto alto. E um ponto alto. E aí, eu vou seguir normalmente por toda a carreira, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Note que o trabalho, ele é bem simples, né? A intenção é que seja feita a parte da blusa como se fosse um tecido mesmo. E aí, só dando atenção às cavas, ao decote, para que fique bem bonito, bem recortado. Então, eu vou seguir agora na segunda carreira, fazendo assim, depois eu volto na terceira. Quando eu voltar aqui com a terceira carreira, eu vou fazer semelhante ao que eu fiz na primeira. Se você tiver dúvidas, você pode voltar o vídeo e ver como é que a gente fez aqui para lembrar. Mas, basicamente, no último ponto, que é o meio ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto e um meio ponto baixo. E na volta, então, ao contrário, em cima do meio ponto alto, vamos fazer meio ponto alto primeiro e depois um ponto alto. Assim, a gente vai fazer pelas 7 carreiras. Então, aqui já tô na segunda. Voltei aqui para mostrar que eu finalizei
a 7ª carreira do decote, as carreiras que tinham aumento, então que eu ia subindo. E eu já comecei a próxima carreira, que agora eu vou subir. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu iniciei ela aqui, na parte de baixo do trabalho, e fui até essa parte aqui. Então, eu ainda não fiz ponto alto em cima do meu meio ponto baixo. E aí, agora eu vou aproveitar para mostrar aqui como é que tá ficando. O decote, ele é como se fosse um V, mas é um pouquinho arredondado. Então, aqui tem a outra parte aqui da blusa. E dá pra ver também aqui essa parte da cava. Agora, eu preciso subir as minhas correntinhas da mesma forma que eu tenho essa subida aqui. Na verdade, aqui, né, eu caminhei com pontos baixíssimos pra ir fazendo aqui a abertura do decote. Então, agora eu preciso fazer a mesma coisa desse lado. Então, eu vou precisar, como eu não tenho uma base aqui pra ir subindo, eu vou precisar fazer correntinhas pra poder colocar meus pontos altos neles. Como eu não cortei o meu fio e eu já vim fazendo aqui os pontos altos, aqui eu tenho que ter uma base pra continuar. E pra não cortar o fio, eu peguei um pedacinho de um fio, de um restinho do outro novelo que acabou. E eu vou introduzir a linha bem aqui no meio ponto alto que eu fiz da carreira de baixo. E aqui, então, eu vou fazer 30 correntinhas. Então, feitas as 30 correntinhas, eu cortei meu fio. Agora, eu vou ter uma base aqui para continuar a minha carreira. Então, volto aqui. Lembrando que o último ponto que eu fiz foi no último ponto alto que eu tinha. Então, eu vou fazer um ponto em cima daquele meio ponto alto. E agora, eu vou fazendo um ponto alto em cima de cada uma das 30 correntinhas que eu fiz. Então, essa parte aqui vai ser a subida do ombro. Depois eu volto aqui, então, quando finalizar. Feito os 30 pontos altos. E se eu mostrar aqui, vocês vão ver que tá bem semelhante ao outro lado, né? E lembrando que aqui a gente fez 5 carreiras de pontos altos, sem aumento, sem diminuição, aqui nessa partezinha. Então, é a mesma coisa agora. Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 4 carreiras, então, de ponto alto em cima de ponto alto. Depois eu volto aqui pra começar, então, fazer as diminuições da caída do ombro, mas é muito similar ao que foi do outro lado. Então, 4 carreiras agora de ponto alto. Finalizei, então, 5 carreiras de pontos altos, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. E agora, eu vou fazer 5 carreiras com diminuições aqui, nessa parte de cima, como se fosse a alça da minha blusa, que não vai ser alça, mas
parece assim, dessa forma. Então, aqui desse lado ficou assim, ó. 5 carreiras retinhas e depois começaram as diminuições para fazer a caída do ombro. No caso, como a gente estava fazendo daqui para lá, foram aumentos. Então, agora é só fazer diminuições por 5 carreiras. Eu vou fazer só a primeira aqui com vocês. E quando eu finalizar, então, as 5, eu volto para fazer a outra parte. Então, eu vou fazer aqui, para valer como primeira diminuição, ao invés de eu fazer 3 correntinhas, eu vou fazer somente 2. Aqui eu já pegar meu ponto. Eu fiz... Opa, eu acho que eu tenho 3 de antes ainda. Aqui. Isso. Voltei e vou fazer, então, 2 e um ponto alto. Só eu tenho que lembrar disso depois, quando eu voltar, e não fazer ponto alto em cima dessas 2 correntinhas. Então, eu vou seguir por toda a carreira, ponto alto sobre ponto alto. E quando eu voltar para fazer diminuição, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. E aí, então, vai dando aquela descida ali do ombro. Aqui eu finalizei as 5 carreiras, né, nessa carreira aqui, que eu vinha fazendo, então, as diminuições do caimento do ombro. E aí, eu virei meu trabalho e já comecei a próxima carreira, né, voltando. Então, eu fiz ela toda de pontos altos. E aqui no final, eu fiz uma diminuição que agora eu começo a cava, aqui do outro lado, né? Eu só vou desmanchar pra mostrar como é que eu fiz. Eu contei lá do outro lado e ficaram 29 pontos, contando daqui, né? Do inicinho lá do ombro até aqui, onde eu vou começar o início da cava. Então, ficaram 29 pontos sem nenhum ponto alto, assim. Que vão ficar sem ter segmento aqui, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar aqui só pra mostrar como é que eu fiz a diminuição. Eu já mostrei várias vezes, mas vou fazer igual. Acabei desmanchando 2 pontos altos juntos aqui, mas vamos lá. Então, eu vou fazer 2 pontos altos. E pra fazer a diminuição, eu vou pegar e vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu peguei, puxei 2 laçadas, tiro 2 e seguro 2 laçadinhas aqui na agulha. E vou no próximo e... Então, tiro 2 laçadas, seguro aqui, fico com 3 na agulha. E vou tirar as 3 juntas. Então, esses 2 pontos, eles se transformaram em 1, né? E eu vou fazer isso agora por 6 carreiras, né? Então, eu já fiz a primeira e vou fazer mais 5 com diminuições. Vou virar o trabalho só pra mostrar novamente como é que eu faço. Esse primeiro ponto aqui, que foi o que eu fiz a diminuição, né? Se eu olhar aqui embaixo, ele parece 2, mas eu tenho que contar ele como 1. Então, eu vou fazer 2 correntinhas só, que vão equivaler a 2 pontos fechados juntos, praticamente. E aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto. E essas correntinhas com esse ponto alto vão equivaler a 1 ponto. E assim, eu vou seguir dessa forma. Então, fazendo pontos altos em cima dos pontos altos da carreira de base. E assim que eu finalizar as 6 carreiras, eu volto, então, pra gente partir agora pra parte de juntar
ou melhor, para eu explicar como é que eu vou fazer a parte de trás da blusa. Oi, então voltando aqui agora para fazer a parte de trás da blusa. Eu vou mostrar como que eu fiz, mas eu não vou fazer junto, porque é muito semelhante como foi feita a parte da frente. Então, eu só vou estar mostrando o passo a passo, e como se fosse uma receita, só que aí mostrando aqui na peça e falando. E como você fez a parte da frente, você tem total condições de fazer a parte de trás, mesmo não tendo passo a passo, porque é tudo pontos altos e o que a gente vai ter que trabalhar é só a cava aqui e a descida do ombro. Então, como é que eu fiz? Eu iniciei com 76 correntinhas, né, para fazer essa parte aqui. E aí, ponto sobre ponto, ponto alto em cima de cada correntinha. Aqui eu fiz aquele detalhe de colocar numa das correntinhas, né, os dois pontos juntos, para ir, nesse caso aqui, trabalhando o aumento, né, o aumento por 6 carreiras para fazer a cava. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos altos, onde aqui no finalzinho, aqui na parte de cima, eu sempre fui aumentando, né, no último ponto, colocando um ponto alto a mais até chegar aqui na sexta. Na sexta carreira, eu finalizo ela não desse lado, do outro lado. E aí tem que fazer aquele mesmo procedimento que eu mostrei quando eu fiz a parte da frente, de inserir aqui um cordão e colocar 29 correntinhas, que é o que vai dar bem certinho aqui o número de pontos que precisa para subir, né? Então, depois continua ponto alto em cima das correntinhas aqui e de todos ponto alto. E aqui, quando chega, vai fazendo aumento para subir o ombro. Então, eu trabalhei por 1, 2, 3, 4, 4 carreiras. Eu fiz aumentos, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Por 4 carreiras eu fiz aumentos aqui para dar essa subidinha do ombro. E depois, eu só vou contar aqui o quanto de carreiras que eu tenho, trabalhando tudo de forma reta daí, aqui em cima. Retomando, então, 4 carreiras com aumentos, depois vão ser 30 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, sem aumento, sem diminuição, por toda a extensão aqui. E aqui no final, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 carreiras com diminuições. Então, aqui no último, eu sempre vou fechar 2 juntos, nessas últimas 4 carreiras, para fazer a descida do ombro. Encerro aqui nessa parte, e aqui no meu caso eu caminhei com pontos baixíssimos, como eu ensinei a fazer na parte da frente. Então, eu tenho que fazer a partir daqui as 6 carreiras, aqui dá pra ver bem, as 6 carreiras agora com diminuições. Então, eu vou trabalhando diminuição, deixo os 29 pontos aqui e chego até aqui e faço diminuições. Então, fecho 2 pontos juntos. Eu fiz isso por 6 carreiras e até chegar aqui no finalzinho. E na parte de trás é isso. Depois de eu tecer as duas partes, então eu vou juntar uma na outra. E aí, então, eu botei aqui a parte de baixo. Vou colocar a parte de baixo, digo a parte de trás e a parte da frente.
eu junto aqui bem direitinho. E aqui na lateral, tanto nessa lateral quanto na outra, eu vou fazer uma costura. Então, eu vou juntar bem direitinho aqui. E eu já introduzi a agulha ali onde que eu quero começar a costura. Por opção minha, eu vou começar no 20º ponto. Eu quero deixar a blusa abertinha aqui embaixo. Mas é questão de modelagem de gosto. Se você não quiser fazer, não tem problema. E aí, agora eu tenho um fiozinho aqui, que é sobra de um dos novelos. E eu vou costurar. Eu vou fazer o seguinte, só um minuto. Pronto. Ajeitei aqui. E eu vou inserir a linha e vou pegar uma laçadinha, só vou fazer uma correntinha aqui inicial, mas eu pego uma laçadinha de cada uma das partes aqui do meu ponto, tanto desse quanto do outro lado. Opa, aqui eu não pego as duas porque não quero que a costura fique muito grossa. Tem um fiozinho aqui, vou puxar pra cá e vou passando a linha aqui. E é importante deixar o ponto bem frouxo também, para que a costura não fique repuxada. E vai passando assim, mas essa é uma opção minha de fazer com a agulha de crochê. Se você quiser fazer com uma agulha de tapeceiro também pode facilitar. Então, eu vou seguir fazendo desse modo aqui, até chegar na parte aqui da cava. Eu sempre tenho que juntar direitinho as partes, lembrar que o crochê ele pode ter um pouco de diferença, às vezes, na elasticidade, conforme o nosso ponto ele muda, até com o passar do tempo, assim. Então, às vezes, pode dar a impressão que tá um lado mais grande que o outro, mas é só juntar os pontinhos aqui que vai dar bem certinho. Então, fazer isso, essa costura desse lado e também aqui do outro lado. Eu junto aqui na cava e faço a costura. E aí, é importante que quando você for costurar, você já tenha definido qual que vai ser o lado direito e o lado avesso da peça. Além da costura lateral, que eu fiz aqui, né, nas duas laterais, eu também vou precisar unir essa parte de cima aqui do ombro, dos dois lados. Então, eu vou juntar as duas partes, dá pra perceber que elas vão encaixar direitinho. E aqui, então, eu vou introduzir o fio e vou fazer da mesma forma com que eu fiz antes. Eu vou pegar uma laçadinha de cada lado e vou ir costurando dessa forma em pontos baixíssimos, lembrando de deixar o fio bem soltinho para que a costura não fique repuxada. Então, eu vou fazer isso nas duas laterais, né? Eu vou ir aqui até o finalzinho, que são aqui os dois últimos pontos que estão juntos dessa primeira careira aqui lateral. E dá pra ver que o recorte fica assim, caidinho. E ele é de propósito, né? Pra a modelagem ficar um pouquinho melhor. Vou fazer isso desse lado e aqui do outro lado também. E aí, depois, então, eu volto pra mostrar, depois que eu tiver costurado aqui, eu vou voltar pra mostrar como é que eu vou fazer a manga, que é a última parte, então, da blusa, ou penúltima, depois tem o acabamento. Voltei aqui, então, depois de fazer as costuras. E eu já tenho uma das mangas prontas. Olha aqui que coisa linda que ficou. Com todo esse detalhe. E agora eu vou ensinar a fazer
a manga lá do outro lado, né? Conforme eu fiz essa aqui. O tamanho dela, né? Comprimento você faz conforme for da sua vontade, né? Pra mim, e com o número de novelos que eu falei que eu utilizei, eu fiz desse tamanho. É claro que se você fizer maior, vai precisar de mais fio. Eu vou pegar aqui, então, o outro lado da blusa, na cava, e vou introduzir o fio bem aqui, junto da costura que eu fiz, né? Que eu uni a parte da frente com a parte de trás. Também uma dica que eu posso dar é que os fios, e eu gosto sempre de deixar eles nas extremidades. Então, quando eu vejo que tá acabando o novelo, eu não gosto de deixar fio, por exemplo, aqui no meio, na parte que vai aparecer da frente da blusa. É uma coisa minha, né? Não sei se pode servir pra você ou não, porque eu acho que o acabamento fica melhor quando a gente puxa todos os fiozinhos assim pra lateral, onde já tem a emenda, onde a gente ainda vai fazer acabamento. Mas, continuando, então, aqui. Eu vou utilizar agora a agulha número 3. Eu tentei fazer o ponto com a 2,5, mas fica muito repuxado. Não gostei do resultado e achei bem mais fácil de trabalhar com a número 3. Se você tem o ponto apertado e fez a blusa com a agulha já número 3 e vai sentir dificuldade, talvez você possa usar, por exemplo, a 3,5, que irá facilitar. Então, a primeira carreira aqui, eu vou contornar tudo com pontos baixos. Eu não vou ficar focada no número exatamente de pontos, porque eu acho que isso não é tão relevante assim para o resultado final. A gente pode adaptar, né? Além de dar um trabalho extra de quebra-cabeça, que eu acho que nesse caso aqui não é necessário. Então, introduzi aqui. Peço desculpa pelo barulho, tem o cachorro da minha vizinha que tá coando. Então, como é que eu vou fazer? Quando os pontos aqui, eles estão deitados, eu vou introduzir a agulha aqui e vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer dois pontos baixos em cada ponto alto aqui, tá? E quando chegar aqui nessa voltinha e mudar, eu vou falar como é que eu faço daí. Mas é bem simples, essa primeira carreira é assim, é contornar com pontos baixos. Temos aqui a participação da minha filha Isis também. E ela quer a atenção da mamãe só pra ela. Inclusive aqui, onde eu tenho meio ponto alto, né, por causa das diminuições, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Quando eu chego aqui na voltinha, eu tenho já um ponto alto, a posição que ele tá aqui é de pé. Então, é mais simples ainda, eu vou introduzir a agulha aqui e vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho até a correntinha, né? Que foi onde eu introduzi a linha antes pra fazer os pontos altos. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode puxar fio aqui, como tá acontecendo comigo. Mas vai fazendo esse trabalho aqui de contorno. Quando contornar toda a carreira, eu volto aqui pra gente fazer a primeira fileira do ponto fantasia da manga. Eu contornei toda a volta com pontos baixos e aqui finalizei a carreira, então, com um ponto baixíssimo. E agora eu vou começar a tecer o ponto fantasia. Ele tem só 2 carreiras, então vai ser bem fácil de tecer, na verdade. Então, eu vou começar aqui, no mesmo lugar onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. E
eu vou fazer uma correntinha. E agora, vai ser da seguinte forma, eu vou pular 1, 2, 3 pontos baixos, e no quarto ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos puffs. Isa está aqui participando, tá no canguru. Então, eu venho aqui, puxo como se fosse fazer um ponto alto, puxo, não tiro nenhuma laçada, seguro na agulha. Novamente, pego uma laçada, introduzo, puxo e seguro os 2 pontos que eu peguei. Novamente, faço uma laçadinha, introduzo a agulha no mesmo lugar e fico, então, com um total 6 laçadinhas, mais essa daqui 7. E eu vou tirar todas juntas. Assim, eu fiz o meu primeiro ponto puff, que é o que vai dar o detalhe desse ponto fantasia. Faço mais 2 correntinhas. E agora, no mesmo lugar aqui, onde eu fiz o primeiro ponto puff, eu vou fazer mais 2. Então, fazendo o segundo ponto, eu pego uma laçadinha aqui na agulha, introduzo aqui, puxo, introduzo, puxo de novo, pego a laçadinha, introduzo, puxo. Tiro todos juntos. E fiz o meu segundo ponto puff. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas de separação e vou fazer o terceiro ponto. Pega a laçadinha, coloca aqui no mesmo lugar, puxei, não tirei nenhum, puxei. Puxei, tem que puxar mesmo, não pode deixar que fique mais baixo aqui, senão o ponto não dá o efeito desejado. E tiro todo junto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pular 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou repetir mais uma vez, para que fique bem claro como que faz essa partezinha aqui do ponto puff. Então, fiz um ponto baixo, fiz uma correntinha, vou pular 3 pontos baixos e no quarto eu vou introduzir a agulha e vou fazer o ponto puff. Então, aqui, puxei uma vez, laço, vou introduzir novamente, laço, introduzir novamente. Fico com 6 laçadinhas, mais essa daqui, 7, tiro todas de uma vez. Faço 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos puffs aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto da carreira de base que eu fiz esse primeiro. Então, aqui, volto, puxo. Três, e tiro aqui. Faço 2 correntinhas, então, lembrando que é como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu não tiro as laçadinhas. Então, eu laço a linha aqui, introduzo, puxo, e não tiro nenhuma das laçadas. Seguro aqui na agulha, introduzo de novo, puxo, introduzo aqui, puxo. E fico com essas 7 laçadinhas e tiro todas de uma vez só. Assim, eu fico com os 3 pontos puffs, faço uma correntinha de separação, vou pular 1, 2, 3 pontos baixos, no quarto, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, agora eu vou fazer os 3 pontos puffs de novo, aqui, então. Vou pular 1, 2, 3, na quarta, introduzo e começo a fazer tudo novamente. Eu vou seguir dessa forma aqui
durante toda a carreira. E quando chegar ao final e tiver tudo feitinho, se caso não der certo aqui o intervalo dos 3 pontos, eu volto para mostrar como é que eu resolvo, né? Como é que eu faço para não precisar ficar contando os pontos baixos, conforme eu disse que não era necessário. Se você, né, achar que for importante, você pode contar, né, direitinho, enfim. Chegando aqui no final da carreira, eu contei meus pontos aqui e eu vi que não daria certo para eu fazer o número de motivos se eu deixar 3 pontos de intervalo, como eu vim fazendo ao longo de toda a carreira. Então, para adaptar, eu vou fazer o seguinte: eu fiz uma correntinha aqui de separação e ao invés de 3 pontos baixos, eu vou deixar só 2. Então, 1, 2, no terceiro eu faço meu ponto baixo, faço uma correntinha, e aí agora também. 1, 2, eu deixo de intervalo, e no terceiro ponto baixo aqui, eu faço o motivo com os meus 3 pontos puffs. Se você tem problema com isso, gosta das coisas assim mais perfeitas, você pode contar o número de pontos, como eu já falei anteriormente. Mas isso é uma coisa que eu aprendi com o crochê também, a não ficar tão focada assim na perfeição. E às vezes a gente consegue adaptar uma coisa e ela fica bem feita da mesma forma, como se tivesse o número ideal de pontos, assim. É um processo meu também, assim. E você pode saber se faz sentido ou não pra ti. Fiz um ponto, então, aqui de separação, e eu vou fechar exatamente aqui no ponto baixo que eu iniciei a carreira, lá no comecinho. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou fazer a segunda carreira, que é a segunda parte do ponto. Vamos subir, então, a segunda carreira do ponto fantasia, que vai ser igual em todas as carreiras pares, ou seja, na segunda, na quarta, na sexta, na oitava e assim por diante. Aqui onde eu fechei, com ponto baixíssimo, eu tinha, né, um ponto baixo aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Pro primeiro ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas. Então, essas 3 correntinhas vão equivaler ao primeiro ponto alto. E aqui no ponto baixo, aqui no ponto baixo da carreira de base. Então, está um pouquinho difícil aqui. Acho que porque juntou o ponto baixíssimo. Acabei pegando só aqui atrás, para facilitar. Então, faço um ponto alto, 2 pontos altos, mais essas 3 correntinhas vai equivaler a um ponto alto também. Faço 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui bem em cima do segundo ponto puff. Então, eu tenho que cuidar aqui para pegar bem em cima e não acabar pegando aqui no intervalo das correntinhas. Bem aqui em cima, para ficar bem centralizado, e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas. Eu vou no próximo ponto baixo aqui e vou fazer 3 pontos altos. Vai ser essa mesma sequência. 2 correntinhas, venho aqui em cima
do segundo ponto puff do motivo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, faço 3 pontos altos aqui em cima do ponto baixo e vou seguir dessa forma durante toda a carreira, contornando, sem fazer aumentos nem diminuições, de uma forma assim bem simples. Eu não vou mostrar como é que eu vou fazer depois, como eu falei, né, as próximas carreiras pares, porque vai ser só repetição. Então, você vai, se você precisa, quando você terminar a terceira carreira, que vai ser igual essa aqui, mas essa eu ainda vou mostrar. Quando você terminar a terceira carreira, eu vou fazer a quarta, e tiver dúvidas em como começar, pode voltar aqui o início do vídeo, onde eu comecei fazendo aqui os 3 pontos altos, que vai ser exatamente igual. Quando eu finalizar essa carreira, então, eu volto para fazer a terceira, que é muito similar essa aqui, mas aí aqui a gente pegava nos pontos baixos e na terceira a gente vai ter que pegar aqui em cima desses pontinhos, por isso eu vou mostrar, então, o passo a passo. Para finalizar, então, eu vou introduzir a agulha aqui na terceira correntinha das primeiras lá que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. E, então, aqui nesse ponto do meio, no segundo ponto, eu vou começar a fazer o ponto puff, similar que eu fiz aqui. Esse é como se fosse 3 folhinhas ou meia flor, como você pensar, mas eu vou fazer essas 3 pétalazinhas. Então, de que forma que eu vou fazer? Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, só pra ficar bem centralizado, e vou fazer 2... Opa, escapou aqui. Vou fazer 2 correntinhas, para equivaler como se fosse o primeiro ponto alto. E vou puxar mais 2, 1, 2, e o primeiro ponto puff vai ser dessa forma, com essas correntinhas aqui do lado. E então, eu vou fazer 2 correntinhas para separação, eu vou vir de novo aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto puff. Vou fechar, fazer 2 correntinhas, venho aqui, faço o último ponto puff, tiro todas as laçadinhas, faço uma correntinha de separação e eu vou fazer um ponto baixo exatamente em cima desse último ponto baixo aqui da carreira de base. Venho aqui, faço um ponto baixo, faço uma correntinha e vou pular aqui no segundo ponto alto aqui do meio, vou fazer aquele meu motivo novamente. Como vocês podem perceber, é muito simples, a partir de agora é só repetição. O que tem que tomar um pouquinho de cuidado é porque esse fio, ele desfia, então é fácil puxar fiozinho e tudo mais. Acredito que se você fizer com um outro fio, por exemplo, de algodão, linha Charme, por exemplo, não vai ter tanto esse problema. Eu vou seguir, então, fazendo todas as carreiras que eu preciso. Quanto à quantidade, então, eu fiz, mostrando a manga aqui que já tá feita, são 13 carreiras de cada, então, 13 carreiras com o motivo, né? E 13 carreiras com os 3 pontos altos aqui, então, no total, são 26 para esse comprimento aqui, que chega próximo do meu cotovelo, né? Mas se você fizer para você mesmo, você pode ir medindo, pra, né, ver como é que fica.
volto para mostrar como faz a parte aqui do acabamento da manga e depois o acabamento no decote também. E na parte final aqui, que eu também gosto de fazer um contorno para ficar como se fosse uma costura, dá um aspecto assim diferente. Finalizadas 26 carreiras, então, 13 de cada, 13 dessa aqui, que eu chamei de carreiras ímpares, né? E 13 dessas, que são as carreiras pares. Então, agora é só finalizar. Eu vou ensinar de que forma que a gente vai fazer para dar o acabamento da manga da blusa. Então, a ideia é fazer 2 pontos altos fechados juntos. Mas como a carreira de baixo ela é um pouco irregular, eu vou mostrar como é que vamos fazer. Então, aqui nesse primeiro ponto alto, que seria, né, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir, ao invés de 3 correntinhas, que seria um ponto alto, 2. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto, e aqui vai equivaler ao meu primeiro dos 2 pontos altos fechados juntos. E agora, seguindo, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima desse terceiro, vou tirar só 2 laçadinhas. Nesse espaço, sempre eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou fazer o próximo aqui, tiro 2 laçadinhas e vou fechar esses 2 juntos. Fechei. Aqui, então, ainda tem... eu tenho que fazer mais um, porque eu disse que vou fazer sempre 2. Então, eu vou fazer um aqui. Eu vou pular esse ponto baixo, vou nesse próximo espaço aqui. Aí, existe animado. E vou fazer um ponto alto também. E aí, eu vou fechar os 2 juntos. Próximo, eu vou fazer um ponto alto aqui, só que não vou fechar ele, vou deixar 2 laçadinhas. Venho no próximo, tiro 2 e vou fechar as 2 juntas. E agora, eu vou fazer... nesses próximos 2 pontos altos fechados juntos, da mesma forma. Aqui e aqui. Então, a ideia é essa. É ir fazendo 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos nesse espaço, 2 pontos altos, 2 pontos altos sempre fechados juntos. Não vai ter uma regra sobre... sempre vai dar certo, por exemplo, como agora, de fechar os 2 pontos altos que eu fiz no espaço juntos. Aqui, agora vai dar certinho também, você pode observar. Porque aqui a gente tem 3 pontos, né, então... Mas a ideia é reduzir, né, o número de pontos para que a manga fique fechadinha. Então, aqui... e aqui. Se essa é a medida, é claro, do meu braço, né, pro tamanho ele. Se o seu braço for mais fino, provavelmente você vai ter que fazer mais reduções. E aí, eu sugiro que talvez você feche 2 pontos altos juntos, aí depois feche 3. Pode fazer uma sequência de 2 vezes 2 pontos altos fechados juntos e 3 pontos altos fechados juntos, assim por diante. Você pode ir testando, não tem muita regra. E aqui, ó, aqui não vai dar certo essa lógica, né? Porque eu vou ter um ponto alto aqui, então eu fecho aqui e aqui. Mas a lógica é essa, é bem simples, é só você ir seguindo que por toda a carreira que vai dar certo. E aí, depois a gente vai só fazer uma carreira de pontos baixos pra finalizar. Eu finalizei, então, sempre 2 pontos altos fechados juntos. E aí, agora, para dar um acabamento bonito, eu vou fazer
uma carreira de pontos baixos, mas eu não vou fazer pegando as duas laçadinhas. Eu vou fazer dessa forma. O primeiro vai ser normal, porque é aqui nesse ponto, ou melhor, eu vou pegar aqui no meio das duas laçadinhas. E vou pegar só a de trás e vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma, ó. Eu sempre vou ter os dois pontos aqui fechados juntos. E aí, ao invés de pegar como se fosse aqui normal, as duas laçadinhas, eu vou pegar a laçadinha de trás e vou fazer ponto baixo. Dessa forma, sempre pegando só a de trás. E aí, vai dar um acabamento diferente, vai ficar como se fosse essa laçadinha aqui de fora, ela vai ficar evidente e vai ficar como se fosse uma costura, vai dar esse aspecto diferente. Eu vou mostrar como é que fica aqui na minha outra manga, que eu já tenho prontinho. Aqui assim. Fica um detalhe bem bonito. E aí, depois, quando você terminar, é só arrematar o fio. E aí, a gente vai fazer os acabamentos, tanto na parte do decote, quanto na parte de baixo da blusa. Voltando aqui, então, para mostrar como é que eu fiz a parte dos acabamentos da blusa. É muito simples, por isso que eu não vou fazer aqui passo a passo, mas eu vou explicar direitinho como eu fiz. Então, lembra que eu deixei uma abertura aqui na parte de baixo da blusa? Eu fiz isso dos dois lados e eu comentei que isso era opcional. Então, eu circulei toda a parte de baixo com pontos baixos, tá? Se você não deixou essa abertura, vai ser ainda mais simples, porque aí aqui vai ser costura, vai ser só na parte aqui de baixo mesmo. Então, eu fiz aqui, quando o ponto se apresenta de pé pra mim, eu faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aqui na voltinha, eu fiz 3, só pra ter um a mais, pra dar um espacinho. E aqui, conforme, né, os pontos, eles aparecem deitados, eu vou fazer... Eu vou virar aqui pra eu acho que fica melhor de entender. Eu fiz 2 pontos baixos em cima de cada ponto alto. Então, sempre eu pegava aqui, peguei a agulha número 3, né? Eu tava usei para as mangas a número 3. E deixei um ponto bem frouxo para não ter problema de ficar repuxado depois. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Simplesmente 2 pontos baixos em cima de cada ponto alto desses que aparecem aqui deitados. 3 pontinhos na voltinha. E aqui um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E para o acabamento do decote, também eu fiz algo parecido. E eu vou sugerir uma outra forma que eu fiz, mas isso é opcional. Você pode simplesmente fazer isso aqui que eu fiz. Aqui tá a abertura da blusa e simplesmente circular com pontos baixos. Agora, a luz tá um pouquinho junha aqui. Aí, assim, acho que fica um pouco melhor. Como eu gravo com a luz do dia, ela é muito variável, né? Então, eu acabo ficando dependente. Mas, basicamente, você pode simplesmente só circular com pontos baixos, que nem eu fiz aqui na primeira carreira. E se você quiser fazer esse detalhe com os pontinhos que a gente usou para fazer a manga, os pontinhos puffs, você também pode fazer. Então, primeira carreira, você circula toda ela com pontos baixos. E nesses lugares aqui, ó, que eu tenho como se fosse uma quina, né? Porque aqui eu tinha essa carreira aqui que foi pra cá, e aqui começaram as reduções quando eu tava tecendo.
Então, bem aqui ficou uma quina. Nessa quina, eu faço 3 pontos baixos. Eu faço um aqui do ladinho, um bem no meio e um aqui do lado. E eu fecho eles juntos. Isso vai facilitar com que o trabalho fique mais... a voltinha fique arredondada, né? E não fique um excesso de pontos aqui, o que poderia ficar... essa golinha aqui fica mais frouxa. Então, eu fiz dessa forma, circulei tudo com pontos baixos e depois eu fiz semelhante como eu fiz a minha primeira carreira aqui na manga, eu fiz essa carreira com os pontinhos puffs. Eu deixei, ao invés de 3 pontos de intervalo, 3 pontos baixos aqui, eu deixei 4 nessa parte aqui, para ficar mais esticadinho e não ter problema de ficar muito frouxo. E nessa parte aqui, bem da frente, eu deixei 3 pontos de intervalos. Por que que eu fiz isso? Pelo número de pontos que eu tinha, eu queria centralizar bem os motivos. Então, eu quis fazer um motivo bem centralizado, bem no meio, e depois os outros que eles ficassem mais ou menos, ó, na mesma altura, tá? Mas isso também é uma opção minha, você não precisa se deter a isso se não for o caso. E agora, depois então de ter feito essa carreira, pra deixar bem bonito mesmo, depois que eu acabei, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, ó, aqui em cima do pontinho. Então, eu já tô tecendo aqui, só vou mostrar como é que eu vou fazer. Então, em cima de cada ponto, eu introduzo a agulha aqui, pego na laçadinha de trás e puxo o fio. Pego aqui, puxo o fio. Pego, puxo o fio. Pego. Opa, aqui. E puxo o fio. Você pode perceber que aqui onde eu fiz, ó, fica um acabamento bem mais bonito do que onde tá ainda sem. Então, eu vou fazer isso. E a gente, dessa forma, finaliza a confecção da blusa. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se você acha que te agregou de alguma forma, deixe um comentário aí. E também, se tiver dúvidas, em que parte que ficou dúvidas, para que eu possa lhe auxiliar. Vou deixar uma foto aqui de como que ficou o final do trabalho vestindo a blusa. Tchau, tchau!